Olá, turma, sou a professora Amanda Laís, professora de Biologia, e vamos para mais uma aula do segundo ano do ensino médio. A aula de hoje será sobre classe dos tetrápodas. Subclasse dos tetrápodas, vamos falar sobre a classe do mamália, ou chamado por nós como mamíferos, ok? Vamos seguir. Vamos falar algumas curiosidades evolutivas dos mamíferos. Há aproximadamente 200 milhões de anos atrás, um grupo de réptil. Que grupo de réptil foi esse? O Therapsida. Deu origem ao ancestral dos mamíferos, que, segundo os cientistas, tinham esse aspecto assim, essa cauda gigante, e se alimentava de insetos. Perceba que aqui ele já tem uma característica bem distinta, bem diferente dos répteis, que é a presença de pelos. Então, há 65 milhões de anos, aproximadamente, os grandes répteis foram extintos, e aí deu lugar para evolução aqui em relação aos mamíferos, né? Os grandes répteis que ele fala aqui são os dinossauros. Então, a partir desse momento, os répteis começaram a seguir uma outra linhagem aqui, né, linhagem evolutiva, e surgiram então aqui os mamíferos, ok? Vamos lá. Vamos falar sobre algumas características gerais dos mamíferos. A principal característica do mamífero, que é o que dá nome a essa classe, é a presença das glândulas mamárias, que produzem leite para alimentar os filhotes. Nesse caso, a produção de leite vai ser pela fêmea, ok? O macho vai ter os mamilos, mas não vai ter essa produção de leite. Outra característica é a presença da pele impermeável, que ela é impermeabilizada pela queratina. Essa queratina, ela vai conferir essa parte mais seca da pele, ok? Essa parte mais escamosa da pele. Então, a primeira camada da pele, a parte mais exposta, são formadas por células mortas, queratinizadas, ok? Que vai evitar com que a gente também receba água, né? A nossa pele não absorve água, graças à presença dessa queratina. Então, dá essa impermeabilidade. Podem ter presença de glândulas. Existem várias glândulas, inclusive aqui a mencionada foi a glândula mamária. Mas, além da glândula mamária, existem outras glândulas também, como sudoríferas. Vai acontecer a produção e liberação do suor. A finalidade aqui do suor é diminuir a temperatura corpórea, ok? O corpo, para que ele não se aqueça tanto, é produzido suor e liberado ele, porque à medida que o suor evapora, leva com ele também o calor, ok? Então, para manter a temperatura do corpo estável, o suor é liberado. Outra glândula, a glândula sebácea, que vai ter produção do sebo, a produção e liberação do sebo, que a finalidade também é auxiliar na impermeabilização e hidratação da pele. Alguns animais vão possuir essa glândula odorífera, que vai ter a produção e liberação de um odor específico, como é o caso do gambá. Ele vai ter a finalidade tanto espantar um predador, né, ou também auxiliar na reprodução, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui ainda de algumas glândulas e da pele. Então, outra característica importante dos mamíferos é a presença de pelos. É uma característica marcante que somente a classe dos mamíferos possui em pelo menos uma fase da sua vida. Aqui a gente tem, a camada da pele. Ela é dividida em três. A epiderme, a derme, que é a camada mais rica em estruturas, e a hipoderme, que é essa camada que ele dá aqui, ó, presença de hipoderme, que é essa camada de gordura, de tecido adiposo aqui embaixo. Esse tecido adiposo vai armazenar gordura que tem a finalidade de manter a temperatura corpórea. Então, essa quantidade de gordura vai variar muito de um animal para o outro. Por exemplo, a baleia ela vai ter uma camada muito grossa, principalmente a baleia que vive em regiões mais frias, para ajudar a manter a temperatura. Então, tanto o urso polar como esses animais que vivem em ambiente muito frio, tem camada de gordura muito espessa. E aqui a gente tem outras características da pele, como presença de glândulas sudoríparas, vai produzir e liberar suor. A gente já viu a finalidade. A gente tem aqui a base do pelo, o folículo piloso. Essa parte aqui do pelo são formadas de células vivas. Quando eu tenho aqui nessa haste a parte de fora do pelo, ela está rica em queratina, então essas células aqui já estão mortas. Quando a gente corta um pelo, por exemplo, a gente não sente dor. Mas se eu puxar o pelo da raiz, eu sinto dor, porque eu tenho aqui também as terminações nervosas. A gente tem aqui presença de glândula sebácea, bem próxima ao pelo, ó, a finalidade de produzir o sebo, para auxiliar na impermeabilização da pele também, ok? E presença de vasos sanguíneos, que a gente só tem aqui na camada da derme.
Na epiderme a gente não tem nem sistema nervoso, nem nervos, perdão, nem nervos, a gente não tem aqui também presença de vasos sanguíneos, por isso que quando a gente lesiona essa região aqui da epiderme, ó, a gente não sente dor. Vamos supor que aqui seja uma região que eu preciso tirar a cutícula, por exemplo. Eu não sinto dor aqui, por quê? Porque aqui não tem terminações nervosas e também não sai sangue, porque não tem vasos sanguíneos. Mas se eu atingir essa próxima camada, aí eu vou sentir dor e também vai sair sangue, ok? Então aqui a gente tem a presença de alguns anexos. Anexos da pele, como unhas, cornos, chifres, escamas, ok? Galhas. Então são todos anexos da pele. Vamos continuar aqui. Sistema digestório. Não se espantem com essa imagem aqui, ela tem várias estruturas, ok? Inclusive urinária, respiratória, cardiovascular. Não se atentem a isso aqui, não. Só preste atenção à medida que for passando aqui o mouse com vocês, ok? Vejam só. Aqui a gente tem, ó, perdão. Temos aqui a cavidade oral e a boca, tá vendo aqui, ó, e a língua. Vamos começar aqui nessa região cinza, ó. É onde começa o sistema digestório. Começa na boca, depois vai para a faringe. Essa parte verde, gente, ó, cavidade nasal, tá vendo? Essa estrutura verde, ó, ela se liga com o sistema digestório. Tá vendo que tem essa ligação entre as duas? Essa região aqui da ligação é a região da faringe. Então, boca, faringe e aqui a gente tem esôfago. Tá vendo aqui o esôfago? Já vamos continuar com o nosso sistema digestório. Então, daqui do marrom, já vem direto para o verde, nesse esqueminha. Boca, faringe, esôfago. Esse esôfago é um tubo comprido. Aqui no esôfago é onde vai acontecer os movimentos peristálticos, que tem a finalidade de empurrar o alimento pelo tubo digestório. Gente, sistema digestório é um tubo. E os mamíferos, não diferente dos répteis, dos anfíbios, das aves, tem sistema digestório completo, boca e ânus. Quando chega aqui, esse tubo ele aumenta de tamanho. A gente tem aqui quem? O estômago, ok? Aqui vai acontecer várias reações químicas, presença de ácidos, algumas enzimas vão agir aqui também para fazer digestão de proteínas, entre outras substâncias. Depois, esse alimento vai percorrer pelo restante do tubo digestório, que aqui vai chegar no intestino. A gente tem o intestino grosso e o intestino delgado, ok? Então, passa por todo o restante do intestino e aqui, ó, ele continua até o ânus, ok? Então, aqui, ó, ainda é sistema digestório. Aqui o reto, que é o final do sistema digestório, já o finalzinho e depois ânus, ok? Aqui, ó, cólon, ilho, tudo são partes do intestino, ok? Seco, duodeno, são todos partes do intestino. Estruturas que vão auxiliar na digestão. A gente tem aqui o pâncreas, que vai auxiliar na digestão. A gente tem o fígado, cadê? Deixa eu achar o fígado aqui. O fígado aqui, ó, que vai auxiliar na digestão também e vai produzir a bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar, ok? Então, quais são os órgãos do sistema digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e vai terminar aqui no ânus. Então, sistema digestório completo, ok? Lembrando, eu coloquei aqui a imagem do coelho para a gente entender um mamífero diferente. Mas nós somos mamíferos também. Então, quando a gente estuda o sistema digestório, é semelhante, ok? Vamos lá, continuando. Vamos falar um pouquinho em relação à dentição. A dentição diz com que é que o animal se alimenta. Muitos cientistas, eles, ao observando o fóssil, eles sabem com que é que aquele animal se alimentava. Eles sabem qual era o tipo de alimento dele, só baseado na sua dentição. Então, aqui a gente tem, ó, os animais herbívoros, eles vão ter a dentição aqui dos incisivos maiores, na maioria deles são roedores. Os carnívoros vão ter quem principalmente em evidência? Os dentes caninos, que vão ser utilizados para rasgar a presa. A gente tem aqui os insetívoros, que vão ter esses dentes menorzinhos, que vão auxiliar na mastigação e na capturas. E os onívoros, que é o caso, nós somos primatas, temos eles mais alinhados, não tão grandes assim, ok? Então, a gente vai ter a presença, claro, dos caninos, mas não tão evidente como um animal só carnívoro, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório dos ruminantes. Falamos do sistema digestório comum, agora vamos falar do sistema digestório dos ruminantes,
Quem são os ruminantes, professora? São aqueles animais que se alimentam de vegetais e regurgitam o alimento para voltar ao seu processo de mastigação e para que aconteça a ação das bactérias em relação à celulose presente nos vegetais, ok? Nós não somos ruminantes, então não conseguimos digerir o açúcar presente na parede celular das células vegetais. Apenas algumas bactérias presentes no estômago dos ruminantes, como boi, cavalo e assim por diante. Eu preciso que vocês acompanhem aqui essa setinha, ok? Então vamos começar. A primeira mastigação, a primeira deglutição será acompanhando essa seta vermelha. Eu coloquei aqui bem evidente, ok? Então vai acontecer a mastigação e a deglutição. O que vai acontecer? O alimento vai vir e vai entrar pelo esôfago e vai para a primeira camada, que é essa camada aqui do retículo. Ou, perdão, aqui ainda não. E vai para essa primeira camada aqui, que é essa parte maior chamada de rumen. Aqui no rumen ele vai passar um período onde o alimento vai ser digerido e depois ele vai voltar. Ele vai voltar para a boca. Então acompanhe aqui a seta, ó. Depois que ele voltar antes de chegar até a boca, ele vai para essa outra cavidade chamada retículo. Volta para a boca, onde vai continuar a ser a sua mastigação. Vai ser mastigado novamente. Então, ó, é como se eles vomitassem. Então, a gente tem agora a segunda mastigação. Na segunda mastigação, perceba que ele agora vai para outra cavidade, ok? Observem agora essa setinha em azul. Então, o alimento vem agora, ó, para o almoço. Essa região aqui chamada almoço, e depois ele segue para o intestino. Então, aqui, ó, apenas são câmaras do estômago, até ele seguir para o intestino. Então, é como se o estômago tivesse dividido em camadas para que acontecesse a digestão com o auxílio das bactérias que vão auxiliar na quebra da celulose das folhas presentes nos vegetais. Vamos continuar agora, vamos falar sobre o sistema respiratório. Muito simples. Quais são os órgãos do sistema respiratório? Lembrando que a respiração aqui é pulmonar, somente pulmonar. Então, a gente tem aqui a cavidade nasal, que é por onde vai acontecer esse processo de respiração. Também pode acontecer pela boca, mas o comum e o correto seria a respiração aqui pelo nariz. Então, cavidade nasal, depois vai vir aqui para a faringe. A faringe é um órgão comum tanto no sistema digestório como no sistema respiratório. Então, o ar vai ser encaminhado para a traqueia, depois vai ser encaminhado para os brônquios. Brônquios são esses dois aqui, ó. 2 brônquios. Essas ramificações mais finas eu vou chamar de bronquíolos. No final dos bronquíolos eu vou ter essa estrutura aqui, ó, chamada de alvéolos. É aqui nos alvéolos pulmonares onde vai acontecer a hematose. O que é a hematose? É a troca de gases. Se está entrando aqui pelo sistema respiratório O2, vai acontecer essa troca aqui. O O2 vai entrar, observe aqui a setinha, ó. O O2 entra e a troca, o CO2 sai. Então, a gente vai ter a inspiração, que é a entrada de O2, e a expiração, que é a saída de outro gás, que é o CO2, ok? O gás carbônico. Então, aqui vai acontecer a hematose nos alvéolos pulmonares. Quem é que vai trazer esses gases? São as células sanguíneas chamadas hemácias. Elas vão trazer esses gases. Quais gases, professor? Está trazendo aqui gás carbônico e vai absorver qual gás? Oxigênio. Vai acontecer essa troca, ok? A gente também esqueci de falar. Temos 2 pulmões e uma membrana que vai envolver o pulmão chamado de pleura. Lembrando que os pulmões estão dentro da caixa torácica, ok? Que elas vão se movimentar à medida que ocorre o processo respiratório. Com auxílio de 2 músculos, 2 conjuntos de músculos. O primeiro conjunto de músculo aqui é o diafragma, e a gente tem os músculos entre as costelas, chamados músculos intercostais. Isso dá para vocês lerem aí, ó, músculos intercostais. E a gente tem os 2 processos respiratórios a partir do movimento do diafragma. A partir do movimento que o diafragma faz, a pessoa respira. No processo de inspiração vai acontecer o quê? O diafragma vai se contrair. Então, ele desce para se contrair e assim força o ar a entrar pelo nariz. A respiração, gente, acaba sendo um ato involuntário. A gente não respira sempre conscientemente, não. É involuntário, graças ao movimento do diafragma.
quando o diafragma relaxa, ele sobe, ó, ele empurra o pulmão, forçando o ar a sair, e assim vai acontecer a expiração, que é pôr o ar para fora. Isso vai acontecer com todos os mamíferos. Eu coloquei aqui essa imagem assim, ó, do ser humano, para a gente ter uma visão diferente. Mas todos os mamíferos, inclusive a baleia, ela vai respirar por pulmões. Claro que um mecanismo diferente não seriam pelas narinas, ok? Vamos continuar. Vamos falar agora do sistema circulatório, ok? Sistema circulatório fechado, o sangue passa por entre vasos sanguíneos, dentro dos vasos sanguíneos. E nosso coração, o coração dos mamíferos, já é evoluído, né? Seria um coração dos crocodilianos, a semelhança, igual ao coração das aves também. O coração dividido em 4 câmaras ou 4 cavidades. Temos 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e o ventrículo direito e ventrículo esquerdo, ok? Aqui a gente tem a passagem do sangue rico em gás carbônico, que a gente chama de sangue venoso, e aqui nessa outra parte do coração, do lado esquerdo, vai passar somente sangue arterial. Esse sangue arterial vai ser encaminhado para todo o corpo com auxílio dessa grande artéria aorta, que ela vai começar a encaminhar o sangue para todo o corpo, ok? E aqui a gente tem, ó, todo o sistema cardiovascular demonstrado aqui ao lado. Então, nós temos o sistema circulatório mais evoluído, claro, comparado também lá com o das aves, ok? As aves têm o coração dividido também em 4 câmaras. Vamos prosseguir. Vamos falar agora sobre o sistema excretor. O sistema excretor aqui formado por 2 rins, 2 uréter ou ureteres, uma bexiga que vai auxiliar no armazenamento da urina e aqui a uretra, que é a saída da urina para o ambiente externo. A função dos rins vai ser filtrar o sangue. A gente tem 2 artérias, a artéria e a veia que vão transportar o sangue. Então o sangue vai vir aqui pelas artérias, vai voltar pelas veias e aqui vai acontecer a filtração do sangue com auxílio dessas estruturas microscópicas chamadas néfrons. É aqui nos néfrons onde vai acontecer a filtração e formação da urina. A gente tem aqui, ó, a arteríola, essa é como se fosse uma artéria mais fininha, ela vai formar aqui, ó, esse glomérulo renal. Aqui nesse glomérulo renal, que é tipo uma bolsinha aqui, ó, emaranhado, ó, da arteríola, vai acontecer o transporte. O transporte de quê, professora? De água, de algumas substâncias que tiverem excesso no sangue. Vai sair daqui e vai entrar nessa cápsula renal. Tá vendo que ela é vazadinha aqui, ó? É como se fosse uma rede, ela tá coando o que tiver em excesso no sangue. E vai vir aqui, ó, por essa cápsula renal e vai percorrer esses tubos. O que é que vai acontecer nesses tubos? Muitas das vezes, reabsorção de algumas substâncias. Então, aqui, ó, reabsorção de substâncias úteis pelo corpo. Então, volta para onde? Para o sangue, ok? Essa alça nefrídica, essa alça aqui, ó, é onde vai acontecer a reabsorção de água. Vamos supor que eu esteja em um ambiente muito seco. Eu não posso perder tanta água na urina. Então, a hipófise manda uma mensagem para que meus néfrons reabsorvam a água. A água que está aqui, ó, que sairia na forma de urina, é reabsorvida pelo corpo. Então, volta, reabsorveu a água e aqui a gente tem a formação de urina agora mais concentrada. E ela vai sair por esse tubo coletor até vir para os ureteres, bexiga e ser liberada na forma de urina, ok? Vamos lá, prosseguir. Os mamíferos são dioicos. O que isso quer dizer? Macho e fêmea, com fecundação interna, ok? Não vai ter fecundação externa e não vai ter aqui o hermafrodita. E desenvolvimento direto, quer dizer que não passa por metamorfose. A grande maioria é vivíparo, vive dentro da fêmea, se desenvolve dentro de uma placenta. Divide-se em 3 grandes grupos. Quais são esses grupos? Vamos conhecer um pouquinho melhor cada um deles. Eu vou apenas dar essa introdução para vocês em relação a elas. Não vamos nos atentar tanto a várias características, não. Apenas as principais. Vamos lá. Os monotrematos, são os únicos com cloaca e são ovíparos. Eles vão pôr ovos. Cloaca é o que, professora? É a estrutura por onde vai ser liberado os ovos, onde vai acontecer a reprodução, onde vai acontecer a liberação de urina e fezes, ok? E aqui a gente tem os 2 exemplos desses mamíferos. Eles não vão ter o mamilo propriamente dito. Eles vão ter um ducto por onde vai escorrer o leite e o filhote vai se alimentar desse leite, ok?
São os únicos mamíferos que põem ovos. Um exemplo aqui é o ornitorrinco, que não é um animal presente aqui no Brasil, não. Ele é especial. Ele é especial, não. Como é que eu posso falar a palavra corretinha? Ele é habitado, ele está habitando, perdão, a Nova Guiné. A gente encontra ela na Austrália e na Tasmânia. São específicos desses locais, ok? Vamos continuar para o próximo grupo. Vamos falar agora um pouquinho sobre os marsupiais. Né? A gente tem aí o exemplo, o canguru, a gente tem exemplo o koala e a cuíca. Eles são animais que vão ter marsúpio, que são essa bolsinha aqui, ó, onde o filhote termina seu desenvolvimento. E aqui eu coloquei uma imagem do marsúpio da parte interna dele. Esse embrião aqui, ó, vai terminar seu desenvolvimento. Estava dentro do útero, ele é liberado dentro do útero para terminar seu desenvolvimento dentro dessa bolsa chamada marsúpio. Por isso que aí a gente tem essa divisão aí dos marsupiais, ok? Vamos lá continuar. Vamos falar agora dos eutérios. São mais conhecidos como os placentários. Agora sim, a gente chegou apenas nos animais que vão ter essa placenta propriamente dita, onde o embrião se liga ao corpo materno por meio da placenta e por meio do cordão umbilical, onde vai acontecer a transferência também do gás oxigênio e dos nutrientes, do gás carbônico também e outras excretas. O desenvolvimento embrionário começa a se completar dentro do útero materno. Vamos continuar aqui. Começa e se completa, perdão. Essas imagens aqui, ó, eu peguei lá do livro de vocês. Foi apenas um corte lá do livro de vocês, ok? Isso mostrando algumas ordens, ok? Aqui a ordem dos morcegos, Chiroptera, a ordem do rato, do camundongo, que são roedores. A ordem aqui do tatu, do tamanduá e do preguiça é dentata. A ordem do boto, da baleia e do golfinho, cetácea. Aqui a gente tem a ordem dos primatas, que é a nossa ordem, pertencemos a essa ordem aqui. A próxima ordem dos carnívoros, que é o caso do leão, do tigre. A ordem do coelho e da lebre é lagomorfa. A ordem dos elefantes, proboscidea. Vamos ver o restante. A ordem do peixe-boi, sirênia. A ordem da toupeira, insectívora. A ordem do pangolim, que é um animal escamoso. Tá vendo como é bem diferente? Porém, ele vai ter pelos em uma fase da sua vida. Folidota. A ordem da anta, da zebra, do cavalo. Perissodactyla, quase não sai. Vamos lá. Próxima. A ordem do boi, do porco. Artiodoctica. E aqui a ordem da foca, do leão marinho. Pinnipédia. Então, aqui são algumas representações de algumas ordens, ok? O que eu quero que vocês lembrem principalmente são aqui, ó. Os monotremados, que se dividem em 3 grandes grupos, que são os monotremados, são aqueles que vão pôr ovos, são ovíparos. Os marsupiais, que vão ter marsúpio, e os eutérios, que vão ter a placenta, ok? Deixa eu passar aqui. Ó, vocês vão precisar responder a atividade para casa, que é a atividade da página 54 e página 55, que é a atividade aí sobre o grupo dos mamíferos, muito simples, vocês lembram isso aí? Ainda do 8º ano, eu acredito que vocês lembrem de alguma coisa. E vamos ficar agora com a correção da atividade sobre aves. Vamos lá, gente, agora com a correção da atividade sobre aves. Foi uma atividade do livro, página 48. Foi só algumas questões. Esse assunto de aves também é muito tranquilo, muito fácil. Vamos lá prosseguir. Vamos lá. Começa com a questão 20. Já está aqui a resposta. Eu coloquei uma imagem que não tem lá no livro de vocês. Coloquei uma imagem para a gente entender por quê. Ok? Deixa eu colocar aqui um marcador. Vamos lá. Sobre as adaptações apresentadas pelos animais em relação ao meio em que vive, é correto afirmar qual dessas frases estão falando a verdade. Ele não fala qual é o animal. A gente vai ter que entender por quê. Vou começar aqui de baixo, ok? O canto das aves é produzido pelo sistema de sacos aéreos. Não são os sacos aéreos. A função dos sacos aéreos aqui
vai ser auxiliar no voo, ok? A siringe, que é uma estrutura responsável pelo canto das aves. É por isso que essa alternativa está errada. Vamos para a letra D. Para a conquista do ambiente terrestre, os répteis tornaram-se vivíparos. Não são vivíparos os répteis são ovíparos, vão pôr ovos, ou seja, independente de fontes de água, não existe, ok? Vamos lá. Para manter o controle osmótico, peixes de água doce devem beber muita água e eliminar muitos sais com a urina. Não vai existir isso aqui, ok? O que vai acontecer aqui é células adaptadas a isso, ok? Que é tanto que a gente colocar o peixe de água doce, o peixe de água salgada em um ambiente de água doce, vai acontecer a osmose agora e as células vão absorver muita água. Porque como é um peixe de água salgada, as suas células estão acostumadas a ter muitos sais. E se essa água começar a entrar nas células, elas vão ficar túrgidas e vão abrir, vão estourar. E aí, peixe de água salgada ser colocado em água doce, eles vão morrer por conta desse controle osmótico, ok? Então, não tem relação aqui. Porque para manter o controle osmótico, peixe de água doce, não vai existir isso, ok? Vamos lá. A flutuação dos peixes na água é regulada pela bexiga natatória, que se enche de líquido. Não, ele vai se encher de quê? De ar. Veja que ele vem certinho até aqui. Aí muitas gente na carreira acaba marcando, né? Ele não vai se encher de líquido. A bexiga natatória, ou também chamada de bexiga gasosa, vai se encher de ar, ok? Vamos lá para a letra A. Ossos pneumáticos reduzem o peso das aves e são favoráveis ao voo, vão favorecer, auxiliar. E aqui eu coloquei a imagem, ó, mostrando a parte interna do osso. Veja quanto espaço vazio tem nesse osso. Então ele é muito oco, osso poroso, osso pneumático. É o nome dado aos ossos pertencentes aqui às aves, ok? Vamos lá prosseguir. Próxima questão 21. Também coloquei essa imagem aqui em cima, só para facilitar o entendimento de vocês, ok? Não está presente lá na questão. 21. As aves são animais que apresentam um metabolismo muito elevado em relação aos répteis, exercendo um bom controle sobre a temperatura corporal. Isso ocorre porque as aves apresentam o quê? Lembrem que as aves são homeotérmicas, né? Conseguem manter a temperatura do seu corpo graças ao seu metabolismo em relação à sua circulação. Lembra que as aves e mamíferos têm sistema circulatório aqui fechado, né, dentro de vasos. E o coração é dividido em 4 câmaras. Então, o sangue arterial, o sangue venoso, que é desse lado aqui representado em azul, não se mistura ao sangue venoso. Essa é a principal característica. Ele diz assim, ó. Isso ocorre porque as aves apresentam o quê? Glândulas sudoríparas e excreção de ácido úrico. Qual é a relação disso aqui com o metabolismo, com manter a temperatura corporal? Nenhuma relação. Sacos aéreos e corpo coberto por penas? Não. O corpo coberto por penas vai auxiliar a manter a temperatura também, mas não vai ter essa relação de sacos aéreos, não. Circulação dupla, sim. E coração com tetracavidade. Então, é dividido aqui em 4 partes, em 4 câmaras. Essa é a alternativa verdadeira. Vamos lá para a letra D. Sistema digestório completo, tecido adiposo, até que auxilia a manter a temperatura corporal. Mas o sistema digestório não tem relação nenhuma aí. A função do sistema digestório é digerir o alimento, é quebrar ele em moléculas menores, ok? Vamos prosseguir. Próxima questão. Também coloquei essas imagens aqui para exemplificar, mas elas não aparecem na questão do livro de vocês. Muitas aves se utilizam de alimentos duros, como grãos. Como não possuem dentes, a trituração desses grãos ocorre em uma região do sistema digestório denominado o quê? Moela. Professora, por que moela? Moela é esse órgão aqui, ó, presente lá nas aves, ok? Aqui essa moela está toda fechadinha. Quando vocês vão comprar em supermercado ou algo do tipo, ela vem aberta. Por quê? Por que ela vem aberta? Porque aí peças frigoríficos fazem o quê? Abrem a moela para tirar os dejetos de dentro dessa moela. Que dejetos são esses? O alimento que não foi digerido ainda e pedras, areias que estão aqui dentro. À medida que essas aves se alimentam, elas se alimentam também de pequenas pedrinhas que vão auxiliar na trituração. Então, o alimento entra por aqui, ó, e essa moela faz um movimento assim, ó,
como se estivesse amassando algo. E várias pedrinhas aqui dentro vão auxiliar na trituração. Cloaca, não vai ser cloaca, é por onde vão sair as fezes. Estômago, não vai ser o estômago também. Aqui a moela, ó, não vai ser o estômago. Aqui tem também o papo. O papo serve para amolecer o alimento. Essa região bem grandona aqui, ó, verde, serve para amolecer o alimento, apenas, ok? E serve de reservatório temporário, ok? Vamos lá. Próxima, questão 23. Assinale a alternativa que não corresponde a uma característica das aves. Todas são características de aves, menos qual? Vamos conhecer melhor. Ossos cheios de ar, sim, por isso são chamados de ossos pneumáticos, ossos porosos, a gente viu. A fecundação nas aves é interna? Sim, fecundação interna que garante a fecundação dos ovos. A temperatura é constante? Sim, as aves são homeotérmicas, conseguem manter a temperatura corporal. A respiração, ele quer saber qual é errada, qual não corresponde. Respiração traqueal e pulmonar. A respiração é apenas pulmonar, não existe respiração por traqueias. Não são insetos, ok? Não são artrópodes para fazerem respiração aqui traqueal. Sangue arterial e venoso completamente separados no coração, sim. É uma característica evolutiva que os répteis, os crocodilianos já vão ter. Apenas os crocodilianos, ok? Os outros répteis não. Vamos continuar. Questão 24. Que tipo de adaptação morfológica, é isso? Que tipo de adaptação morfológica e fisiológica possuem as aves para mantê-las mais adaptadas ao voo? O que é que as aves vão ter que tem como adaptação ao voo? Não é somente presença de asas, minha gente, nem presença de penas, elas vão auxiliar sim. O formato do corpo aerodinâmico, nem tem aqui como resposta, ó. O que é o formato aerodinâmico? Ele tem essas asas e esse formato mais plano, como se fosse de um avião, por exemplo, né? Quando ele está com as asas abertas. Os ossos são pneumáticos, ou vocês podem colocar ossos ocos ou ossos porosos. É uma característica que deixa os ossos mais leves. Presença de asas e ausência de bexiga urinária. Também as aves não têm bexiga urinária, que é para não armazenar a urina e ficar mais pesado. Aqui está faltando como resposta também presença de sacos aéreos. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, que não tem lá no livro de vocês nas questões. Eu coloquei para ficar mais fácil visualmente vocês lembrarem. Esses sacos aéreos aqui se inflam quando a ave quer ir para um local mais alto. Então, elas enchem esses sacos aéreos aí para conseguirem ir para regiões ainda mais elevadas, ok? A gente acabou nossa aula por aqui. Essa foi nossa última questão. Não esqueçam de responder a atividade do livro lá sobre mamíferos, ok? E a gente está fechando esse ciclo aí do módulo 2 e vamos partir na próxima aula já para o módulo 3 do nosso livro, ok? Um cheiro para todos e até a nossa próxima aula.